Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática voltada para o Enem, do terceiro ano da Escola Tomás Pompeu de Souza Brasil. Mais uma vez vamos abordar a prova de 2019 com o tema Estatística, Medidas de Tendência Central, tema que foi indicado nos estudos domiciliares. Questão 172. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Então está aqui a tabela. A tabela diz que a média das alturas é 1,65, a mediana é 1,67 e a moda é 1,70. Vamos continuar aqui a leitura da questão. Os alunos PJ, F e M medem, respectivamente, 1,65 metro, 1,66 metro, 1,67 metro e 1,68 metro. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega de sala, o colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos PJ, F e M jogaram respectivamente. Aí tem aqui as opções. Então essa é uma questão que aborda os conceitos, literalmente os conceitos de média, mediana e moda. E aí, para isso a gente vai ver aqui como a gente utilizar esses conceitos, de que forma a gente utilizar para a gente atacar o problema, para a gente resolver de forma mais rápida o problema. Então vamos nós. Destacar aqui as informações importantes. Os alunos foram divididos em dois grupos. Um dos grupos vai jogar basquete, jogaria basquete, o outro jogaria futebol. Outra informação importante é que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. E por que essa informação é importante? Porque, uma vez que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe, isso está sugerindo uma ordenação desses alunos. E a ordenação, a gente vai ver e vai relembrar que para a gente conhecer a mediana, nós precisamos ordenar os elementos do grupo. Ok? E a outra informação importante aqui é que o grupo de basquete ele tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. E essa informação também é uma informação vinculada à mediana. Por que ela é vinculada à mediana? Porque na mediana eu ordeno os elementos. Para eu saber quem é a mediana, eu ordeno os elementos. E o valor mediano, que é esse valor 1,67, ele é o valor que fica no centro, bem no meio do grupo de elementos, depois que eu ordeno, como a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai ver daqui a pouco aqui na solução. Mas isso acontece, ele fica bem no meio quando é uma quantidade quando é uma quantidade ímpar de elementos. Quando for uma quantidade par de elementos, há um procedimento que a gente vai explicar numa outra questão, uma questão futura, ok? Porque o objetivo agora aqui é resolver essa questão dentro do que a gente conhece de média, mediana e moda. Nós vamos ver lá na frente como proceder quando for uma quantidade par de elementos. E por que eu já estou dizendo isso? Com isso eu estou garantindo praticamente que existe uma quantidade ímpar de alunos. Porque se o grupo de basquete tem o
grupo de basquete tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol, significa que a quantidade de alunos que está no time de basquete e a quantidade de alunos que está no time de futebol são dois números consecutivos, dois números inteiros consecutivos. E aí, dois números inteiros consecutivos, um é par e o outro é ímpar. Dois números inteiros consecutivos, um é par e o outro é ímpar. Isso significa o quê? Quando eu somo dois números, se um é par e o outro é ímpar, essa soma dá um número ímpar. Ou seja, a classe tem um número ímpar de alunos. Então, a mediana é o valor bem do centro. E aí eu vou argumentar mais na frente, né? Vamos utilizar esses valores aqui para resolver a questão. Os argumentos aqui, vamos ver. Primeiro, as alturas dos alunos da turma. Informação. E aí, destacando também essas informações aqui, né? Quanto medem os alunos, o aluno P mede isso, o aluno J mede isso, o F mede isso e o aluno M mede isso. E uma outra informação importante que está destacada aqui é que as alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. E o que é que isso significa, né? Quando ele diz que as alturas não são iguais a de nenhum outro, isso leva a gente a associar essa informação tanto a mediana quanto a moda. Né? Tanto a mediana quanto a moda, ou seja, isso aqui não se repete, esses valores aqui não se repetem, ok? E aí vamos explorar melhor essa informação na resolução, que as alturas não são iguais a de nenhum outro colega. Vamos para cá, para a solução. Então, antes de resolver a questão, a gente vai ver de forma simples e objetiva, né, de forma bem direta, os conceitos de média, mediana e moda, que foram indicados, né, no estudo para estudo domiciliar. Então, a média, de forma simples, é a soma de todos os valores de um conjunto dividida pela quantidade desses valores. A mediana é o valor que ocupa a posição central de um conjunto de valores colocados em ordem crescente ou decrescente de grandeza. Então, eu coloquei aqui a atenção para quando a quantidade for par. A gente já viu que na nossa questão a quantidade é ímpar. Então, para não tornar, né, a resolução aqui mais extensa, com outras explicações, a gente vai deixar essa explicação para um momento oportuno, para uma questão que envolve uma quantidade par de elementos. Ok? Fica aí, vou ficar em débito com vocês com essa informação. E a moda é o valor que aparece mais vezes no conjunto. Então, nesse caso aqui, ó, a altura 1,70 é a altura que aparece mais vezes lá, ou seja, quando eu obtenho aqui as alturas desses alunos, a altura 1,70 vai aparecer mais vezes do que qualquer outra altura. Dos alunos aqui da classe. Ok? E aí eu vou exemplificar. Tomando os valores 1, 2, 2, 2, 3, por exemplo, temos que a média, como a gente viu que é a soma de todos os valores de um conjunto dividido pela quantidade deles, então a média é 10, é a soma disso aqui, dividido por 5, já que são 5 valores. E aí a média é 2. A mediana é o valor central. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que é que a mediana faz? A mediana divide a distribuição em duas partes iguais. Ela divide o conjunto de valores, depois de ordenado, em duas partes iguais. Observe que eu já coloquei aqui ordenado, fiz aqui a ordem crescente, para facilitar aqui o nosso entendimento. Então, a mediana é 2. Aí você poderia me perguntar,
Será que agora dá para você explicar o caso quando for par, né? Então por que não aproveitar aqui e explicar? Veja que se eu tivesse em vez de... a mediana aqui é 2, já foi colocado aqui. Se eu tivesse em vez de 1, 2, 2, 2, 3, eu tivesse um outro valor aqui, vamos supor, ou então, vamos supor que eu tire aqui esse 2. Se eu tirar o 2. Então eu ficaria com 1, 2, 2 e 3. Eu ficaria com 4 valores. E aí qual seria a mediana? Eu olho 1, 2, pula esse que não existe, né? Vamos supor que ele não existe. 3, 4 valores. Então eu tenho aqui 4 valores. E aí como não existe um valor bem no meio, porque eu estou supondo que esse aqui não existe, então eu pego essa aqui é a primeira metade, essa aqui é a segunda metade. Eu pego o valor da primeira, esse valor aqui, os dois valores do meio. Aqui agora no caso tem dois valores do meio. Lembrando que esse aqui não existe. Então eu pego 2 mais 2 e coincidentemente, né, eu pego esses dois valores, somo e divido por 2. Coincidentemente também vai dar 2, porque tinha esses três valores aqui se repetindo. Ok? E a moda, por fim, é o valor que mais aparece, né? A moda é o valor que mais aparece. Então, o valor que mais aparece aqui, também coincidentemente, é 2. Certo? Então, a moda é o valor mais fácil de identificar, porque eu olho aqui para o conjunto de valores e verifico aqui o que aparece mais vezes. Então, se uma observação aqui sobre a moda, se aparecesse aqui, no lugar desse 2, fosse um 3, então aqui não teria uma moda, teria duas modas. As modas seriam 2 e 3. Por quê? Porque iria aparecer 2, 2 e 2, 3. Se aparecesse um 1, um 2 e um 3, ou seja, se só tivesse esses três valores, esse conjunto de valores aqui não teria moda. Por quê? Porque aparece um 1, um 2 e um 3. Cada um deles aparece uma única vez. Em outras palavras, não tem ninguém que aparece mais vezes. Então, a gente diria que esse conjunto de valores, ou um nome mais técnico, essa distribuição, não teria moda. Okay? Agora, né, a questão não deve apresentar resistência matemática na resolução, pois se a mediana é 1,67 e não há outro colega com essa altura, os que medem menos do que 1,67, que são o P, o aluno P, que mede 1,65, e o aluno J, que mede 1,66, eles jogaram futebol. E os que medem de 1,67 para cima jogaram basquete. Ou seja, como 1,67 é o valor central, que é a média, e aqui a gente tem uma quantidade ímpar de alunos, significa que todos que estão, se eu pegar 1,67 sendo o valor central, eu tenho a mesma quantidade de alunos para a esquerda e para a direita de 1,67. Então vamos supor aqui que vamos pegar essa amostra aqui com 3 alunos. Se existissem só 3 alunos na sala, significaria o quê? Diante do problema aqui, significaria que esse aluno que mede menos do que 1,67, ele jogaria futebol e esses dois jogariam basquete. Se eu tivesse mais um aluno para cá e outro aluno para cá, eu teria 5 alunos. Então, esse e esse hipotético aqui, esses dois jogariam
futebol, e esse e esse hipotético, esses três jogariam basquete, que é o que a questão está dizendo, que os que jogam basquete são os mais altos, ou seja, de 1,67 para frente. E por que é de 1,67 para frente? Porque o time de basquete tem um jogador a mais, que é exatamente esse valor, a mediana, do que o grupo de futebol. Tem um jogador a mais, ok? Tem mais alguma coisa aqui na questão para explorar? Pronto, e aí a gente basicamente usou aqui o conceito de mediana. A gente explorou mais o conceito de mediana para resolver a questão. Outra coisa, como as alturas, o que é que garante que o que é que me garante isso? Porque as alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Ou seja, eu tenho a garantia que não tem ninguém para a esquerda de 1,67 que tenha essa altura. Então, essa pessoa aqui, que é a pessoa F, dela para frente joga um basquete, ok? E à esquerda dela joga um futebol, que é a quantidade que tem um a menos em relação ao time de basquete, ok? Então, como é que fica aqui, depois de toda essa conversa, né? Segundo as informações, argumenta-se que os alunos PJ e FM jogaram, respectivamente, futebol, os dois, né, que medem menos do que 1,67, basquete, que são os dois que medem 1,67 e 1,68. Questão 166. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, temos um quadro aqui que está especificando a quantidade de garrafas fora das especificações por dia, e aqui a quantidade de dias. Primeira coisa que a gente deve observar, vamos aqui para a pergunta. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é. Qual é o período considerado? 60 dias. O período considerado é 60 dias. Então, esse dado aqui, em 52 dias, observou-se que não havia nenhuma garrafa fora das especificações. Em 5 dias, em cada um desses 5 dias, observou-se que havia uma garrafa fora das especificações. Em cada um desses 2 dias, observou-se que havia 2 garrafas fora das especificações. E nesse único dia, observou-se que havia 3 garrafas fora das especificações. E aí a questão quer saber a média diária de garrafas fora das especificações. Então, a média diária de garrafas é a soma de todas as garrafas observadas pela quantidade de dias. Mas tenha cuidado, não é somar isso, mais isso, mais isso, mais isso. Por quê? Porque esse 52 é como se houvesse 0 mais 0 mais 0, que eu fosse somar quando for escrever a média. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Eu coloco aqui 52 zeros somando, coloco 5 uns somando, 2 somando e mais um 3. Então, aí eu terei 60 valores. Só que nós não vamos fazer dessa forma, porque senão a conta vai ficar muito grande. Então, especificações aqui no período considerado. Então, como é que a gente vai fazer aqui?
Ó, aqui é um caso de média aritmética ponderada, onde a média é ponderada por aquilo que a gente chama de frequência, que é a quantidade de dias que ocorreu cada valor aqui. E a gente calcula assim, nós vamos chamar de M, nós vamos denotar por M essa média ponderada. Então, que é M? Ó, é 0 vezes 52, ou seja, é como se eu tivesse 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, mais 1 vezes 5, que é como se eu tivesse 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, mais 2 vezes 2, que é como se eu tivesse 2 mais 2, mais 3 vezes 1, ou seja, aparece o 3 só uma vez. Tudo isso dividido por 52 mais 5 mais 2 mais 1, que é a quantidade de dias que, inclusive, se você quiser, já pode trocar isso, pode colocar diretamente 60, que a questão está dando para a gente. Mas vamos fazer passo a passo. Pronto. Então, essa conta dá 0, mais essa conta dá 5, mais essa conta dá 4. E aí, mais essa conta dá 3. Então, fica isso sobre esse resultado que é 60, que eu já tinha falado há pouco. E aí, fazendo essa soma, a gente tem 12 aqui em cima e repete o 60 embaixo. Por fim, o resultado é 0,2. 12 dividido por 60, se você fizer essa continha, é 0,2. Tenha cuidado para você não dividir 60 por 12. Né? Você pode cometer esse erro. É 12 dividido por 60, 0,2. Você pode, logo a média diária de garrafas fora das especificações é 0,2. Você pode pensar, se quiser, nessa divisão assim. Aqui o gabarito, 0,2. Você pode pensar assim, se esse número fosse 120, dividido por 60, daria 2. Como esse número é 10 vezes menor, você pega esse 2 e divide por 10. Então, isso aqui é 0,2. Fica a sua escolha. Obrigado. Tenha paz.